Dando sequência ao nosso estudo, nossos vídeos sobre o que são dificuldades de aprendizagem, agora vamos passar para o nosso segundo ponto deste módulo, que é o que são dificuldades de aprendizagem. Nesse segundo módulo, irei falar sobre os prejuízos neurológicos que mais afetam a aprendizagem. Então, os prejuízos neurológicos que mais afetam a aprendizagem. O que são esses prejuízos neurológicos? São coisas que estão relacionadas com o dia a dia da criança, coisas que estão relacionadas no cotidiano do seu aprendente, do seu aluno, e dentro destas dificuldades é algo visível, algo que você pode perceber no dia a dia do seu filho, falando também, trazendo assim para os pais, no seu dia a dia, enquanto pai responsável, nesses prejuízos que afetam a aprendizagem da criança. E a primeira coisa que afeta a aprendizagem da criança, isso são estudos levantados e que são pesquisas feitas que nos traz esta informação, que essas questões afetam no desenvolvimento da criança, no cotidiano escolar. E por isso que eu gosto muito do trabalho de base da educação infantil, o SEI, Centro de Educação Infantil, o SEI, que hoje não é mais creche, né? Não é um lugar para ficar, para cuidar, não. É um lugar onde a criança aprende, é um lugar onde a criança se desenvolve primeiros passos na aprendizagem, e esses prejuízos neurológicos, eles são bem trabalhados na educação infantil. Então, eu que estou ali na educação infantil, eu percebo o quanto os professores se dedicam a desenvolver esta aprendizagem nos alunos já bem pequenos, e também é um papel dos pais também ajudarem nessa dificuldade ou estimular essas questões neurológicas para não chegar a um nível de dificuldade de aprendizagem. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a percepção visual. Então, na educação infantil se trabalha muito o visual, a percepção visual da criança. Tanto o nome é visível para eles estar sempre vendo os nomes dele, então tudo é exposto, tudo é visual para a criança. Então ali se trabalha essa percepção visual. Então a educação infantil é algo extremamente importantíssimo para os pais. Crianças que não ficam na educação infantil, eles perdem uma boa etapa na aprendizagem, e que tem que suprir essa necessidade os pais em casa, trabalhando a percepção visual. Como que eu trabalho a percepção visual na casa com meu filho? Tudo você mostra para ele. Olha aqui, ó, eu vou fazer o almoço, olha o arroz. Então, ter muitas coisas visíveis, imagens, letras. Então você trabalha muito, tem que trabalhar o visual. Lá se trabalha na educação infantil o visual. Quem está lá na educação infantil percebe-se o esforço dos professores no trabalho visual com as crianças, e isso vai trabalhando a questão cognitiva, vai trabalhando toda a parte da neuroplasticidade da criança para ela desenvolver a aprendizagem adequada e rápida e com facilidade. Então o primeiro ponto é percepção visual. Então é importantíssimo você, psicopedagogo, trabalhar a questão visual nos seus atendimentos com o seu paciente. É muito importante usar o visual. Então o contato, né, ele manusear. Então isto faz a diferença na vida do aluno. Quando nós falamos, nós estamos projetando um aluno, um adolescente que não tenha dificuldade de aprendizagem. Então isso é um olhar lá no futuro. Então se trabalha a base para ter bons resultados lá na frente. Então isso não é em vão. Então precisamos trabalhar a percepção visual. Outra questão também, o processamento da linguagem.
se trabalha muito. Então eu vou falar muito da educação infantil, é a área que eu tenho conhecimento, estou na prática, no dia a dia, ali com as crianças, então eu tenho respaldo para falar sobre esta questão do processamento da linguagem. Então se fala muito, então se dá muita responsabilidade para a criança na educação infantil. Ela já vai criando uma própria autonomia. Olha, agora vai ficar assim, agora nós vamos fazer isso. Então é tudo, a linguagem está presente na educação infantil. A linguagem ela precisa estar presente na educação dos filhos, em casa, a linguagem. Hoje vivemos a linguagem em relação ao meio tecnológico, a linguagem tem perdido essa força, principalmente adolescentes, né, que os pais não se conversam, um no celular, outro no outro lado na internet, então tem se perdido essa linguagem. Esse é um fator também que tem agravado e tem trazido muitas dificuldades de aprendizagem também para os adolescentes. Então, o processamento da linguagem, quanto mais você processa, mais você fala, mais você tem um contato social, dialogal com a criança, mais ela vai criar um vocabulário, ela vai aumentar o vocabulário dela, e quanto mais ela aumenta o seu vocabulário, ela vai desenvolvendo a facilidade na aprendizagem. Ah, mas você pode perguntar, mas ela não sabe ler ainda, mas vai gravando na memória dela o seu vocabulário. Então geralmente ela tem ali um vocabulário, uma criança, 50 palavras. Então quanto mais você tem esse contato, essa socialização com a criança, com seu filho, mais ela vai aumentando esse vocabulário. Então esse processo da linguagem não sendo trabalhada na criança, ela pode apresentar dificuldade na escrita, na fala, principalmente na fala. Respeitar isso, principalmente para os pais, respeitar a fase, a idade cronológica de cada filho, porque tem filho que chega aos 2 anos e o pai ainda trata o seu filho como um bebê. E é importante respeitar a idade cronológica. Passou dos 2 anos, ela já tem que adquirir uma nova linguagem, um novo falar, uma nova postura. E muitas vezes os pais ainda tratam aquela criança como um bebê. Então isso também interfere muito na aprendizagem da criança. Então vamos lá para mais um prejuízo neurológico que interfere na aprendizagem, que é habilidades motoras finas. Isso é fantástico, e para os psicopedagogos trabalharem essa questão de habilidades motoras finas. Mas o que é isso? É o manuseio já desde pequeno com lápis de cor, com giz de cor, envolver a criança no seio familiar das atividades simples da casa, abrir um pacote de bolacha. Então isso vai trabalhando a coordenação motora. Então a educação infantil também trabalha muito com isso, a coordenação motora fina, pegar o tato. Então isso interfere, quando não bem trabalhado, na criança, as habilidades motoras finas, fechar um cadeado, então abrir uma porta, fechar uma porta, desatar um nó. Então são coisas simples, pegar uma folha sulfite, olha que são coisas do dia a dia que deve ser trabalhado. Pegar uma folha sulfite ou um jornal, pedir para o seu filho amassar, fazer uma bolinha. Então vamos ver quem consegue fazer a bolinha menor. Então ali está trabalhando a coordenação motora, massinha de modelar, que se trabalha muito na educação infantil. Então esta também são alguns dos prejuízos neurológicos que afetam na aprendizagem. E o último ponto aqui, claro que são muitos outros,
fatores neurológicos que interferem na aprendizagem, mas dentro desse material de estudo, o que são dificuldades de aprendizagem, eu estou abordando essas 4 questões. E a última aqui, capacidade para focalizar a atenção. Tá vendo que tudo faz parte do nosso cotidiano, sabe? Seu filho distraído, quando você fala com ele, ele não está nem aí, não está prestando atenção. São questões neurológicas que vai interferir na aprendizagem do seu filho. Mas como trabalhar essa questão da focalização, da atenção? O que acontece muito hoje? Os pais conversam com seus filhos, mas não senta, não olha no olho do seu filho, não fica na mesma altura do filho para falar. Quando o filho é pequeno, é importante os pais ficarem na mesma altura, ficar olho a olho quando vai dar uma orientação para o seu filho, para que ele foque a atenção em você, ele foque a atenção naquilo que você está falando com ele. Acontece muito, você está falando algo para o seu filho, olha se não faz sentido, você está falando algo, mas você não está perto dele, você não está olhando no olho dele, e ele simplesmente ouve por aqui, sai por aqui, ele está mexendo no celular, ele está assistindo, ele está se distraindo, se focalizando em outra coisa, não naquilo que você gostaria que ele estivesse focalizando. E assim, quando o pai trabalha, os responsáveis trabalham isto na criança, facilita o trabalho do professor. Então, quando o professor está trazendo a atividade pedagógica, desenvolvendo o trabalho pedagógico ali na educação infantil ou nas séries iniciais, adolescente, e se ele foi bem trabalhado nessa questão, com certeza ele vai focalizar naquilo que o professor está passando, aquilo que o professor está conduzindo na condução da sua aula e assim assumindo a responsabilidade dentro da sala de aula, querendo participar, querendo ser participativo na sala de aula. Então, esse último ponto, muito importante na questão da focalizar a atenção. Então, levar os nossos filhos, nossos adolescentes a focalizar naquilo que é presente, naquilo que é hoje. Então, tem que ser hoje, o presente. O professor está ministrando aula, eles têm que estar presentes em sala de aula. Ele não tem que estar distante, disperso. E muitas crianças chegam no consultório e os pais questionando essa questão da desatenção, e muitas vezes não é nenhum problema cognitivo, geralmente nem é algo cognitivo, sim, mas algo que não foi bem trabalhado e que estimulado. Esse é o papel do psicopedagogo, estimular essa focalização, estimular a coordenação motora fina, estimular o processo de linguagem, estimular a percepção visual. Então, quando você procura um psicopedagogo, quando você não consegue trabalhar isso no seu filho, e o professor em sala de aula, ele não vai conseguir, porque ele não é um aluno apenas. Na sala de aula são vários alunos e ele não consegue dar atenção, e nem é possível dar atenção apenas para um aluno. Então o psicopedagogo, ele está aí para isso. Para você, aquilo que você não consegue fazer, você busca um profissional para que ele te ajude a trabalhar essas questões, e aí você vai ver como o seu filho vai evoluir na aprendizagem. E lembrando que dificuldade de aprendizagem não é frescura, é algo real, é algo que está presente em salas de aulas e que precisa ser corrigido. E o psicopedagogo está aí para fazer esse suporte para os professores em sala de aula. Então fica aí esta mais uma aula, o que são dificuldades de aprendizagem.